Olá, Cláudio, bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Legal. E, Cláudio, a gente sempre gosta de começar as nossas entrevistas, as nossas conversas com a trajetória dos entrevistados. E a gente queria saber como que foi a sua, e principalmente para chegar nessa área de pesquisa, né, sobre desenvolvimento econômico e corrupção. Tá. A minha trajetória ela é um pouquinho diferente, eu acho, de vários acadêmicos, né? Principalmente no Brasil, quando eu olho para os economistas. Eu saí do Brasil adolescente, fui morar na Costa Rica. Meu padrasto era diplomata, então fomos morar lá. Eu terminei colégio na Costa Rica e terminei fazendo faculdade na Costa Rica. Então, eu fiz graduação na Costa Rica, que já dá uma visão um pouquinho diferente, né? O Brasil termina sendo muito fechado, né? Tem muito pouco acesso ao resto da América Latina, então isso já me deu uma visão um pouquinho diferente, estando ali na América Central e o que era também os problemas ali, vendo o Brasil de longe, mas ao mesmo tempo também vendo outros países da América Latina. E lá eu comecei a me interessar, durante já a graduação em economia, pela área de desenvolvimento econômico. Eu tive vários professores, tinha uma formação um pouco, né? Hoje no Brasil a gente chamaria de heterodoxa, cepalina, né? Uma visão mais estrutural, digamos, antiga, anos 70, do que era o processo de desenvolvimento econômico, e aí eu comecei a me interessar pelo tema, mas quando eu estava terminando a graduação, teve um professor que era professor em Chicago, estava começando em Chicago, ele era da Costa Rica, e enquanto ele não começava em Chicago, ele veio dar um curso lá, e terminando a graduação eu fiz esse curso, e foi meu primeiro assim, acesso à economia moderna, modelos de crescimento econômico moderno, etc. E eu achei incrível aquilo. E eu queria continuar. E aí eu perguntei para ele, bom, o que eu posso fazer? Para onde que eu posso ir? Naquela época, na Costa Rica, as pessoas iam fazer um mestrado nos Estados Unidos para depois tentar entrar no doutorado, né? No Brasil, o caminho é um pouco diferente, porque no Brasil muita gente faz mestrado no Brasil, né? Na PUC, na FGV, lá não existia isso. Então, eu terminei indo para um mestrado que tinha uma área muito forte em desenvolvimento econômico na Universidade de Boston, e terminando o mestrado, já querendo voltar para o Brasil, a minha família já tinha voltado, eu estava com vontade de voltar, eu fui parar no IPEA, no Rio, primeiro como assistente de pesquisa, e depois, exatamente quando eu tinha voltado de abrir um concurso, eu terminei entrando no IPEA, virei pesquisador do IPEA. Foi uma geração super legal, um corte, assim, muita gente bastante influente, né, hoje em dia, enfim, Marcelo Nério, Serguei Soares, o pessoal continua lá no IPEA, o Miguel Fogel, o Kiko Corsei, foi um bando de gente muito legal que entrou junto, numa época que o IPEA também tinha muita gente sênior, mais velha, fazendo coisas incríveis, então era um lugar para fazer pesquisa muito, muito legal. E quando eu entrei no IPEA, eu já entrei com a cabeça do tipo assim, eu vou entrar aqui para ficar um tempo e fazer doutorado. Então eu entrei no IPEA, eu fiquei 3 anos e saí para fazer doutorado, eu fui para Berkeley, na Califórnia, fiz doutorado lá, eu cheguei lá querendo, eu no IPEA trabalhava com coisas de meio ambiente e desenvolvimento econômico, então já com dados, já com coisas empíricas. Eu queria fazer coisas relacionadas a desenvolvimento econômico e meio ambiente, entender essas duas coisas. E essas coisas que acontecem com a gente, que é um pouco o destino, né? Quando eu cheguei, eu estava no meu 2º ano do doutorado, que é quando você já está fazendo as matérias de campo, né? No que você vai se especializar. E o professor que tinha que dar o curso de desenvolvimento econômico, que é o Ted Miguel, estava um livro, ele foi para Princeton, não tinha ninguém para dar esse curso. E tinha um professor que tinha acabado de chegar, mas que estava no departamento de ciência política, que fazia coisas de política, que era o James Robinson, que depois virou um dos meus, digamos, mentores, participou da minha banca de tese, etc. Até hoje sou muito próximo dele. Ele deu um curso de economia política, que era algo que eu nem sabia que existia. Então, coisas de a relação realmente entre desenvolvimento econômico, mais visto desde o ponto de vista de falhas institucionais, como é que a gente pensa nessas falhas, como é que isso interage com a economia. E aí eu me apaixonei completamente por essa área e comecei a pensar em que eu podia trabalhar nisso, etc. Coincidentemente, foi na época que o governo federal brasileiro lançou as auditorias da CGU e eu fiquei super interessado em entender, bom, será que isso é efetivo ou não? E aí eu entrei nessa área de estudar corrupção, governança, qualidade de governo, etc. Então, esse foi mais ou Nossa. menos o caminho.
Legal. E Cláudio, falando agora da economia enquanto disciplina, ela mudou muito de umas décadas para cá, de umas 3 décadas, 2 décadas para cá, mudou muito metodologia de pesquisa ou perspectivas econômicas ou de análise econômica em geral, mudaram muito? Mudou muito. E eu estava lá nesse turbilhão, né? Assim, eu sinto agora, olhando para trás, ano passado, os últimos ganhadores do Prêmio Nobel, 2 deles foram meus professores. Assim, né? Agora, olhando para trás, você vê como que você estava meio que no turbilhão dessa mudança, né? A economia até ali, meio dos anos 80, se você pega, por exemplo, o que era publicado nos principais periódicos de economia, ela era muito teórica, né? Ela era muito teórica no sentido matemático, ou seja, muito uso de modelos matemáticos para entender fenômenos econômicos, e isso, até o meio dos anos 80, dominava grande parte da pesquisa que era feita, tanto em microeconomia como em macroeconomia, os dois. E a partir dos anos 80, existe uma mudança drástica, tem uma revolução em economia, onde desde os anos 80 até hoje, cada vez mais, a economia começa a ser mais empírica, e mais empírica, e mais empírica, né? Então, isso é função de várias coisas, né? Acho que, por um lado, o avanço computacional, que permitiu você ter acesso a manipular e fazer análises estatísticas com grandes bases de dados. Houve evolução nos próprios dados que existiam, que te permitia olhar para coisas e estudar fenômenos que antes eram impossíveis, né? Uhum. E houve uma revolução, digamos assim, metodológica, que foi exatamente o que, né, o último Prêmio Nobel deu, que é uma revolução metodológica no sentido de pensar a economia um pouco mais como uma ciência, no sentido de testar hipóteses e avaliar políticas públicas de uma maneira, seja quase experimental ou até mesmo experimental, né, com experimentos de campo. Então, mudou muito, né? Ou seja, nos últimos 30 anos a gente passou de ser uma disciplina muito mais teórica para ser uma disciplina, hoje em dia, muito, muito empírica. Uhum. Isso tem chegado na graduação também, Cláudio? Você acompanha bastante essa área? Porque várias áreas aqui vários pesquisadores que a gente já conversou, a gente é uma queixa comum o quanto esses avanços demoram para chegar na graduação. Na economia, isso acontece de uma forma mais rápida ou não? Não, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que demora muito. E é uma pena, na verdade, assim, né? Porque se você pega os livros, textos de graduação que a gente tem, de microeconomia, de macroeconomia, etc., ainda é muito tradicional e ainda é muito padrão, né? Então, ainda demora muito em chegar. Então, você vê, assim, revoluções que aconteceram há 15 anos em economia, como, sei lá, economia comportamental, por exemplo, onde você mistura economia e psicologia, ou as próprias coisas que eu faço de economia política, por exemplo, né, tentando misturar economia com ciência política. Muito no Brasil, por exemplo, poucos departamentos vão ter cursos de economia que vão cobrir essa área. Então, assim, eu acho que o que chegou já na graduação é a revolução de dados, né? Isso sim, ou seja, a metodologia de usar dados e avaliar políticas públicas, etc. Eu acho que muitos cursos de graduação hoje no Brasil têm algum curso que vai introduzir o aluno a isso. Não tem mais aquela coisa de, deixa eu ensinar estatística e econometria só teórica. Eu acho que muitos cursos vão ter isso. Agora, mesmo, por exemplo, no curso lá da PUC-Rio, eu me lembro uma época, o colega meu, Gabriel Liceia, e eu, a gente montou um curso, que era um curso para... Vamos dar microeconomia de forma diferente, vamos usar exemplos da vida real com dados. Isso era uma coisa completamente nova, não existia um curso desses, né? Então, eu acho que a economia, nesse sentido, é parecido, Caio, no que você está falando. Eu acho que demora muito as mudanças de chegarem até a graduação. Isso é geral, acho que todas as áreas que a gente falou com pesquisadores. Agora, em economia, eu acho que isso é particularmente ruim, porque tem uma coisa que, apesar... Se você pega, por exemplo, qualquer departamento de economia, né, de fronteira, seja Canadá, Estados Unidos, Europa, e você pega o que está sendo publicado nos periódicos de fronteira, os temas são muito relevantes. E quando você conversa com um aluno de graduação em economia, o aluno de graduação do primeiro, segundo ano, muitos acham que economia é taxa de juros, inflação, câmbio, né? E aí, quando você vai falar que não, a economia, na verdade, está estudando, enfim,
qual vai ser o impacto da legalização do aborto, ou como é que a gente regula o mercado de drogas, o que acontece se a gente liberalizar ou não, ou se a gente deveria banir financiamento de campanha de empresas ou não. Ou seja, são temas que um aluno de segundo ano, na maioria dos lugares, não vê isso como um tema de economia, né? Sim. E é extremamente interessante, né? Eu acho que sei lá, bate muito mais com a realidade e até a navegação de dados, né? Assim, é uma coisa que você pode fazer por conta, né? Hoje em dia você tem base de dados disponíveis. Na minha época da graduação, eu me formei em 2006. Era um outro mundo, né? A gente, não tinha nada disso. Hoje você instala um Python por conta própria, baixa um banco de dados, começa a brincar um pouco com dados e começa a tirar algumas ideias dali, né? Eu, antigamente nem sonhava, não tinha nem condições de fazer exatamente. isso. Todo mundo só usava PNAD, tinha salário e alguma outra coisa ali, né? Exato. Interessante. E, Cláudio, como que você enxerga alguns economistas que quando eles aderem muito fortemente a algumas escolas econômicas, né, marxistas, escola austríaca, esses economistas, eles gostam de testar essas hipóteses? E se você enxerga que esse tipo de fazer economia, ele dá uma certa atravancada no avanço científico da área, né? É interessante, né? Porque, assim, é engraçado, quando você sai do Brasil, muitas dessas discussões que existem no Brasil, eu sempre brinco, né? Elas são inexistentes, né? Ou seja, aqui, nos principais departamentos de economia do mundo, e obviamente, né, existem alguns departamentos onde ainda tem economistas chamados heterodoxos, que existem, né? E estão fazendo coisas Mas, em muitos lugares, essa discussão nem existe mais. Ou seja, o que existe a gente tem teorias, a gente tem dados e a gente precisa testar essas teorias. Eu acho, a minha impressão é que mesmo quando... E acho que isso é verdade no Brasil. Eu acho que os economistas heterodoxos mais modernos, mesmo no Brasil, ou em lugares como Cambridge, lugares que ainda existe um departamento de economia heterodoxa maior, mesmo essas pessoas hoje em dia, você vê, né, essas pessoas usando econometria, pegando dados, testando coisas. Então, eu acho que nesse sentido tem um pouco de uma convergência metodológica no sentido de, olha, não dá para a gente fazer economia só com teoria, escrevendo um modelinho, ter lá uma equação e a gente acha que é isso que vai acontecer. A gente precisa ir para testar hipóteses, ter dados e trabalhar com isso. Então, nesse sentido, é legal. Eu acho que tem uma convergência para isso. Agora, por outro lado, eu acho que também há temas que vários economistas, por exemplo, heterodoxos, trabalhavam e discutiam durante muito tempo, que foram ignorados pela economia, digamos assim, um pouco mais ortodoxa e que agora estão sendo redescobertos. Então assim, mesmo nesse sentido, também eu acho que tem um pouco de convergência, né? Você pegar algumas questões como, por exemplo, desigualdade, e como que desigualdade interage com mercados, com o crescimento econômico, etc. Durante muito tempo, muitos departamentos e muitos economistas ortodoxos não olhavam para esse tema, né? Então, nesse sentido também, eu acho que tem uma maior interação entre isso e o que alguns economistas ortodoxos fazem. Agora, tem toda uma área que tem a ver com, por exemplo, história de pensamento econômico e coisas assim, que não é testável, né? Que é uma área um pouco descritiva. E aí é onde eu acho que tem um pouquinho um choque do que deve ser a economia, né? Eu acho que muita gente que vê a economia como algo... tentar entender o mundo através de uma lente, não acha que a economia é uma ciência, não acha que a economia é algo que gera uma hipótese e que a gente vai usar dados para testar essa hipótese. Muita gente acha que isso é, digamos, uma função muito... estreita, por dizer assim, do que é economia, né? Por outro lado, eu sempre brinco que num mundo onde você não tem isso, vale qualquer coisa, porque né, o que a gente, nós como economistas, o que a gente pode falar? Obviamente, você sempre pode escrever um modelo e dizer vai acontecer A ou vai acontecer B, mas no final você precisa, né, testar com dados e ver qual é o modelo que se adere melhor à realidade. Então assim, respondendo a tua pergunta, Bruno, eu acho que no final... Eu acho que tem uma contradição um pouco de algumas dessas escolas de pensamento, sim, com ver a economia um pouco mais como ciência, porque não sai algo testável de lá, né? Legal. Sim.
Talvez é interessante na área de geração de hipótese, vamos dizer, porque cada escola vai querer ver alguma coisa, às vezes uma questão de classe, às vezes uma questão de livre mercado, enfim. É interessante quanto geração de hipótese, né? A questão é que quando vai coletar os dados, quando vai realmente fazer o estudo, né? Acho que tem uma resistência grande do cara publicar alguma coisa que vai contra o que tem a priori a escola que ele segue, né? Então, se é uma escola de livre mercado, ele fala que regulação tem um efeito positivo na economia, né? Vai ter uma resistência ou até de aceitar esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que interessante quanto isso, né? Acho que isso é verdade, mas a minha impressão é que essas coisas estão diminuindo um pouco, Tá. né? Eu acho, assim... Primeiro, eu acho que mesmo aqui nos Estados Unidos, etc., você tem gente como, se você for, por exemplo, para a Universidade de Massachusetts, em Amherst, onde você tem 2 economistas marxistas, mas que usam modelos, etc., né? O Samuel Bowles e o Herbert Gintis, e que publicam em periódicos mainstream, né? Porque usam teoria de jogos, usam modelos, usam dados, mesmo que muitos dos seus artigos tenham visões de mundo um pouco diferentes. E eu acho que os anos recentes, onde desigualdade passa a ser um tema importante nos Estados Unidos, obviamente, infelizmente, o que a gente produz em economia ainda é ditado pelo que é importante para os Estados Unidos, e a gente, né, precisa se acomodar a isso, que é algo ruim de economia. Existe muita concentração de poder do que é determinado na academia americana, mas a partir do momento em que desigualdade explode nos Estados Unidos e passa a ser um problema, a profissão, né, começa a ver desigualdade como um tema importante. E aí você vê gente como o Piketty, que às vezes é até abraçado pela esquerda, por economistas heterodoxos, mas, na verdade, o Piketty é totalmente ortodoxo. O Piketty, apesar de ser de esquerda, é um cara que vem de uma escola totalmente ortodoxa na maneira de pensar, nos modelos de uso de dados, etc., né? Mas acho que isso permite que outras pessoas também tratem temas que às vezes eram tabu, de certa forma. Então, acho que isso é uma coisa boa. Legal. E, Cláudio, agora partindo mais para uma ideia aqui, explorar algumas coisas mais pro público leigo em geral, ou até, assim, né, é difícil achar economista fazendo necessariamente assim a parte de comunicação científica, digamos assim, né? Então, eu sempre vejo pessoas da área científica falando de economia de uma forma um tanto simplista, né? E você costuma ver isso? Outras pessoas de outras áreas, de outras ciências, costumam subestimar um pouco a complexidade dos fatores envolvidos num sistema econômico? Você vê dessa forma também, como eu acabo vendo? Com certeza. Eu acho que tem várias coisas, não só pessoas de fora da área, às vezes pessoas de dentro da área também. Eu acho que sim. Eu acho que tem muitas coisas que às vezes são nuances, mas que são importantes para entender alguns fenômenos que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender quando não tem uma formação como economista, né? Eu acho que uma coisa que, por exemplo, é bem clara é quando você discute, por exemplo, políticas e você quer ver impactos de políticas, e quem não tem uma formação de economia não pensa como um economista pensa, que indivíduos estão tomando decisões com base em comparações de custo-benefício, maximizando, né, seu bem-estar, etc., e que geram mudanças comportamentais, né? E isso você vê muito com discussões de políticas. Então, quando as pessoas falam assim, não, a gente faz isso, aumenta o imposto, e aí com isso a gente vai arrecadar mais dinheiro, vai fazer isso e aquilo. E aí a primeira reação de um economista bem formado vai ser, peraí, rapidinho, se você aumentar o imposto, alguém vai reagir a esse aumento de imposto e vai mudar o seu comportamento. Você vai parar de comprar aquilo, E essa mudança de comportamento vai fazer com que a sua estimação do que aconteceria se você não levar em consideração essa mudança de comportamento vai estar equivocada, né? Então, essa subestimação de como que as pessoas reagem e mudanças comportamentais é a primeira maneira que eu acho que, assim, economia é um pouco mais complicado no momento em que você não pode tomar isso como dado. Ninguém olha para as coisas, você muda aqui e todo mundo fica parado e não se mexe, né? Então, isso é uma grande diferença, por exemplo, se você compara, sei lá, a economia com a física, né? A física, você está no laboratório, você faz alguma coisa, você tem uma equação que vai prever o que vai acontecer,
né? Mas não tem nenhuma partícula ali, não tem ninguém dizendo assim, não, peraí, você mudou isso aqui, agora eu vou me comportar de maneira diferente, né? E a economia tem isso, a gente precisa pensar como que os agentes vão se comportar de maneira diferente. Outra maneira que também eu acho que as pessoas subestimam é comportamento estratégico das pessoas, né? E aí é onde, digamos, a teoria de jogos realmente revolucionou a maneira como os economistas pensam, né? Então, é aquela história, né? A gente está aqui fazendo alguma coisa, mas eu estou pensando, bom, o que o Caio e o Bruno vão fazer se eu fizer A? Mas se eu fizer B, talvez eles vão fazer outra coisa. E aí a gente precisa pensar, bom, qual é o equilíbrio ali, né? Quando você muda o comportamento, o que as pessoas vão fazer, dado que você está esperando que aconteçam essas mudanças, né? Então, essas interações estratégicas, muitas vezes, não são levadas em consideração, né? Em pensar sobre economia. As pessoas não têm essa visão estratégia das coisas, né? Eu vejo, por exemplo, quando você pensa em política, isso é muito claro, né? Quando você pensa em, bom, quem vai votar em quem, essa ideia de que as pessoas estão pensando o que os outros vão fazer para tomar a sua decisão, né? E eu acho que a última, só para terminar essa ideia, mas acho que a última coisa que eu acho que os economistas pensam diferentes é a coisa de equilíbrio geral, né? Em geral, as pessoas não pensam em que, quando muita gente muda de comportamento, o preço vai mudar. E quando o preço mudar, as pessoas vão mudar os seus comportamentos, né? Então, essa ideia de que, se eu tenho uma política pública que eu mexo muita gente, isso gera um efeito de equilíbrio geral, isso vai afetar um preço, isso vai afetar salário, isso vai afetar outras coisas. E essa noção de equilíbrio é algo que também quem não é economista não entende direito ou não pensa direito, né? Então, acho que é a terceira forma como a gente é formado para pensar de forma diferente. Hoje em dia, então, é quase impossível, Cláudio, falar de economia sem você entender comportamento humano. Totalmente. Assim, isso é uma grande mudança, né? Ou seja, outra grande mudança, né? Você tinha perguntado, Caio, o que aconteceu nos últimos anos. Quando você vê o que era a macroeconomia há 30 anos atrás e o que é a macroeconomia hoje, né? As pessoas brincam que hoje macroeconomia é micro, né? Porque cada vez mais hoje os macroeconomistas entenderam que para entender comportamentos agregados, você precisa entender os comportamentos micro, né? E isso ficou muito claro com a crise de 2008. Ou seja, a crise de 2008 foi uma pancada na macroeconomia e muito do que surgiu a partir de 2008 foi uma expansão do que, né, as pessoas chamam esses modelos com agentes heterogêneos, etc., que é assim, a gente precisa entender choques, mas a gente precisa saber que tem uma distribuição de renda diferente, que alguém pobre vai reagir diferente de alguém rico, ou que alguém mais jovem vai reagir diferente de alguém, né, mais idoso. Então, essa complexidade, para você entender ela, você precisa realmente modelar agentes um pouco mais micros. Então né, nesse sentido, o comportamento ficou cada vez mais importante. E esse interlace interdisciplinar também, né? Eu acho que começa a vir pessoas da área o interesse pela psicologia, um interesse pelo monte de outras áreas que, pelo menos na minha graduação era completamente inexistente, assim, qualquer coisa desse tipo, né? Eram só os modelos e acabou, né? Então, com certeza. Assim, ainda é pouco, acho que a economia ainda bebe menos do que deveria de outras áreas. Mas eu acho que a interdisciplinaridade com psicologia, com biologia, né, as coisas que meu colega aqui, o Nathan Nunn, faz de desenvolvimento muito de longo prazo, de entender, por exemplo, evolução cultural, como que a cultura evolui, como que isso influencia processos de desenvolvimento econômico, tem toda uma interação com a biologia, que é super interessante, com a própria sociologia também, né, quando você vai falar de desigualdade, de aspectos desse tipo, e obviamente com a psicologia, que é enorme, e com ciência política, a coisa que eu faço, assim, mais economia política, tem muita interação. Acho que no Brasil tem pouca, é até triste, porque eu acho que tem muito pouca interação no Brasil entre os economistas e os cientistas políticos, mas aqui fora é muito maior, na verdade. Legal, interessante. Porque a gente já explorou tantos temas, né, e a gente não tem como não convergir quando você vai falando de economia e não interagir com essa parte de comportamento, né? Então a gente chegou a explorar questões como personalidade, QI, genética, então você acaba realmente trazendo essas informações, e quando a gente fala de comportamento humano, não tem como não passar por isso, né? Legal saber de um economista isso, muito bom. E, Cláudio, partindo agora para a temática mais relacionada a alguns tópicos da economia,
Você poderia passar para a gente uma dúvida, né? Crescimento e desenvolvimento econômico, eles são sinônimos? E principalmente, né, se um país com crescimento econômico ele se torna automaticamente mais desenvolvido? Bom, não, eles não são sinônimos, né? Então, assim, começando pelo outro lado, não existe nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido no longo prazo sem crescer. Então, crescimento econômico é uma condição para um país ficar desenvolvido, né? Uhum. Agora, o contrário não é verdadeiro. O Brasil, na verdade, é um bom exemplo disso, né? Ou seja, o milagre econômico brasileiro durante os anos 70 é um bom exemplo de como você pode crescer 7% ao ano durante muitos anos e não ter desenvolvimento econômico, né? Então, em geral, quando as pessoas pensam em desenvolvimento econômico, né, então se for, né, vai um pouco para Amartya Sen e capabilities, né? E o que a gente pensa em desenvolvimento econômico é uma definição multidimensional, né? Desenvolvimento econômico está associado a aumento de bem-estar, não só no sentido de renda per capita, mas no sentido de educação, redução de mortalidade infantil, longevidade de vida, né? Quanto que as pessoas vão viver, a qualidade da vida delas durante a vida em dimensões de bem-estar que não só tem a ver com renda, tem a ver com liberdade, por exemplo, liberdade em várias dimensões, uma delas é política. Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico em geral, a gente tem um grupo de dimensões que não necessariamente todas vão ser satisfeitas com o processo de desenvolvimento econômico. Desculpa, com o processo de crescimento econômico, né? E tem vários exemplos, obviamente, no mundo onde isso é verdade e outros onde você precisa definir, né, a partir de que ponto a gente fala que esse país virou um país desenvolvido, né? Tem essa coisa de antigamente a gente chamava de países de terceiro mundo, hoje em dia são países em desenvolvimento. Algumas pessoas não gostam dessa coisa do em desenvolvimento, porque, se você ficou ali parado, né? E aí a gente fala de países, por exemplo, de renda média que estão presos nessa armadilha da renda média, como o Brasil, que é um deles, né? Então, o Brasil é em desenvolvimento, a gente está avançando ou a gente está parado, né? Como é que a gente qualifica isso? Então, assim, mas só para terminar, apesar de não ser a mesma coisa, você precisa de crescimento econômico para se desenvolver. Não tem como você chegar lá sem crescer. Uhum. E quanto ao desenvolvimento econômico, crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil, quando a gente compara outros países da América Latina, Cláudio, tem algo atípico? O Brasil se destaca de alguma forma por ser algo diferente das outras economias da América Latina? O Brasil tem algumas coisas parecidas com os outros países e eu diria que duas coisas que são atípicas, né? Então, na verdade, assim, na América Latina, eu acho que atípico mesmo, tem dois países, que é a Argentina e o Chile. Uhum. A Argentina é atípica pelo lado ruim, porque a Argentina era um dos países mais ricos do mundo no começo do século XX e empobreceu ao longo do tempo. Então, é atípico no sentido de a Argentina tinha tudo para ser a Austrália ou o Canadá e não foi, né? Começou mais ou menos igual. Então, a Argentina é atípica nesse sentido. E o Chile é atípico por outro lado, né? O Chile é atípico porque o Chile, se você pegar ali no meio dos anos 80, tinha a renda per capita brasileira e hoje em dia tem uma renda per capita que é quase o dobro, né? Mesmo apesar de todos esses protestos e tudo que a gente viu nesse ano e no ano passado e nos últimos anos de instabilidade no Chile, o Chile é um país muito bem sucedido no sentido de aumentar a renda per capita desde ali meio dos anos 80, final dos anos 80 para cá. Então, nesse sentido, o Brasil ele não é tão diferente em termos de tendências da Colômbia ou do Peru, ou do Equador, da Costa Rica, etc. Eu acho que o que o Brasil tem de diferente é que o Brasil ele poderia não ser esses países, no sentido que o Brasil ele é muito, muito grande, tanto em termos de população quanto em termos de riqueza. Então, o Brasil não precisaria ser parecido com esses outros países, né? O Brasil é muito parecido com a Colômbia. Nesse sentido, a Colômbia tem 30 anos de guerra civil, e mesmo assim a gente tem uma renda per capita muito parecida com a da Colômbia, sem ter 30 anos de guerra civil, né? O que o Brasil tem de muito diferente dos outros países da América Latina, talvez com exceção da Guatemala e do Haiti, é
a desigualdade de renda absurda que a gente tem, né? Então, a gente tem uma das desigualdades de renda mais altas do mundo, parte disso com uma grande herança da escravidão. A gente foi o país que teve mais escravos, né? Mais até que os Estados Unidos, muito mais que a Colômbia, que em todos os outros países da América Latina que também tiveram escravidão. Então, eu acho que o que é único do Brasil e o que colocou o Brasil nessa, digamos, no longo prazo, num processo de desenvolvimento econômico muito diferente, é que essa extrema desigualdade e essa altíssima escravidão que a gente teve gerou um equilíbrio onde, durante décadas e décadas, a gente não investiu numa das coisas mais importantes para se desenvolver no longo prazo, que é a educação. Né? Você olha para os anos de escolaridade do Brasil comparado, vou usar de novo os exemplos do Chile e da Argentina. A Argentina, já nos anos 1950, tinha, me lembro o número exato, mas acho que 3 vezes mais os anos de escolaridade que o Brasil. Né? O Brasil só foi fazer ali um catch-up, chegar perto com a democratização, na verdade. Então, o Brasil ignorou parte que é fundamental para o processo de desenvolvimento econômico. Não. E sobre políticas públicas, Cláudio, quais políticas públicas a ciência tem mostrado serem importantes no desenvolvimento econômico? Bom, vou falar de novo, né? Educação, assim, é difícil, eu acho, quando você vê que países que cresceram, pelo menos no longo prazo, né? Você pega assim, bom, vamos pensar que países que eram pobres, sei lá, em 1950, 1960, que cresceram na segunda metade do século XX, que hoje têm rendas per capita muito mais altas, né? Sem exceção, todos eles investiram em educação. Não tem nenhum país que cresceu no longo prazo sem investir em educação. Você pode pegar países que tinham renda per capita parecida com o Brasil, como, sei lá, a Coreia do Sul, por exemplo, que, se pegar em 1960, tinha uma renda per capita muito parecida com a do Brasil. O que os países asiáticos fizeram todos, sem exceção? Uma combinação de 2 coisas: melhoraram a distribuição de riqueza e investiram muito em educação básica. Então, quase todos os países asiáticos, tipo Coreia do Sul, tipo Taiwan, eles fizeram uma reforma agrária, né, que foi uma coisa que o Brasil nunca fez. Então, primeiro, eles redistribuíram a terra, então melhoraram a desigualdade, né, reduziram a desigualdade de riqueza e investiram fortemente em educação básica. O Brasil fez ao contrário. O Brasil nunca redistribuiu nada e, além do mais, investiu em educação de forma errada. O Brasil passou anos investindo em educação, não só secundária, pouco, mas principalmente universidades, que, na verdade, né, o Brasil tinha coisas absurdas. O Brasil mandava um bando de gente para fazer doutorado com tudo pago nos anos 70, enquanto que você não tinha ali escola, né, no município, saindo 10 quilômetros de uma capital. Então, inverteu completamente essa prioridade. Então, eu diria assim, em termos de políticas, o que é efetivo? Educação, eu diria que é número 1. Agora, não só educação sozinha, obviamente, que não funciona, né? Ninguém vira uma Coreia do Sul só por causa de educação. Então, a outra coisa é investimento em ciência, tecnologia, inovação, e isso, obviamente, está associado com industrialização. Então, quem se desenvolveu no século XX foi quem se industrializou e conseguiu saltar de uma industrialização básica para uma produção de produtos um pouco mais sofisticados, principalmente para o mercado externo, né? E não é só de, tipo, países asiáticos. A gente pensa na Coreia do Sul, mas mesmo os países europeus pobres, né? Por exemplo, você pega países que nos anos 50, 60 eram os pobres da Europa, Espanha, Irlanda, eram os patinhos feios. Como é que a Espanha e a Irlanda chegaram a ser o que são hoje? Educação, ciência, inovação, tudo isso foi acompanhado, né? Então, assim, o que é importante como política pública? É uma combinação de educação, investimento em ciência e tecnologia e inovação, algo de política industrial. Nenhum desses países se desenvolveu sem uma intervenção do Estado, dizer assim, a gente vai apostar nesses setores aqui, né? Assim, mesmo quem for liberal no sentido de achar que o mercado funciona, o mercado nunca vai funcionar de maneira completamente eficiente para determinar coisas que têm externalidades positivas, né? Inovação. Se eu descubro uma coisa, todo mundo vai poder usar essa coisa, então eu vou precisar de um subsídio, de uma proteção para desenvolver essa ideia. Então, obviamente, você também precisa de um mercado, você precisa de uma combinação, e esse equilíbrio é difícil, mas você precisa, de alguma maneira, do Estado direcionando
inovação, direcionando crédito, etc. E esses países que cresceram têm uma combinação de outras coisas. E a última coisa, eu diria, é a infraestrutura, né? Ou seja, não adianta você ter tudo isso se você não consegue exportar, integrar mercados. Então, infraestrutura em várias dimensões, né? Estradas, energia, etc., é a outra coisa que é fundamental nesse processo. Uhum. E, Cláudio, só uma curiosidade, assim, esses países, eles tinham uma perspectiva de longo prazo já nessas políticas públicas, e você acha que tem uma ausência disso aqui no Brasil, uma coisa muito pouco voltada para o longo prazo, essa coisa Porque educação é um processo, né? Até uma geração que recebeu recursos, recebeu educação, ela demora anos, né? Mais de década para entrar no mercado de trabalho e começar a ser ativo economicamente, enfim. Essa falta de visão, esses países que se desenvolveram, eles tinham essa perspectiva muito clara de longo prazo, e você acha que tem uma ausência disso no Brasil? Eu acho que sim. Assim, de novo, né? Eu acho que tem muitas hipóteses sobre isso. Né? Eu acho que tem uma das hipóteses que algumas pessoas discutem é quanto que democracia versus não democracia ajuda e atrapalha esses processos de desenvolvimento econômico. Né? Por exemplo, o fato da Coreia do Sul, na época, ser uma ditadura, obviamente que facilita você não só fazer esse investimento em educação, como traçar um norte e ter uma política industrial dizendo assim, olha, esses aqui vão ser os ganhadores, esses aqui vão ser os perdedores, né? Numa democracia, os perdedores vão gritar. Então, né, é muito mais difícil você implementar essas coisas. Agora, o que é curioso é que a gente teve uma ditadura de 20 anos. Não é que a gente, né? Ou seja, no mesmo momento, a gente estava vivendo uma ditadura. Então, não é só isso, não é só democracia versus não democracia. Mesmo numa democracia, e a Espanha acho que é um bom exemplo disso, né? Depois que acabou a ditadura do Franco, você fez uma transição para a democracia na Espanha e houve uma coalizão que conseguiu fazer esses investimentos em educação, tecnologia, etc., que gerou desenvolvimento de longo prazo. Caso parecido da Irlanda. A Irlanda tinha meio que uma guerra civil, muita violência durante muito tempo, e houve ali também uma coalizão. Então, eu acho que essa é um pouco uma pergunta, é uma pergunta super interessante, na verdade, né? Uma pergunta um pouco, quase uma pergunta do milhão ali de economia e ciência política, que é o que você precisa para gerar coalizões que consigam implementar políticas que os ganhos só venham no longo prazo. E aí você entra um pouco em discussões de identidade das elites, como é que essas elites vêm e incorporam, isso vai interagir com toda a questão de desigualdade, né? Ou seja, países onde você tem uma desigualdade muito maior, as elites vão tender a tentar preservar as suas rendas. Então, se eu derivo a minha renda de produzir café, eu não quero que venha uma indústria super tecnológica, porque eu vou perder poder econômico, né? Provavelmente vai vir uma nova pessoa que vai ser, sei lá, o Elon Musk em town agora, né? Que vai ser quem vai cantar bola, e eu não quero perder isso. Então, tem algumas teorias sobre isso, né? Meu próprio orientador, Jim Robinson, ele tem um paper com Daron Acemoglu, super interessante, que é exatamente tentando modelar essa história. Quando que as elites vão permitir essas inovações que colocam o país numa trajetória diferente, e quando que as elites vão tentar bloquear essas inovações, na verdade. E isso está relacionado com a desigualdade. Então, de certa forma, a desigualdade atrapalha a gente nesse sentido. Entendi. Eu acho que entra até no próximo tópico, porque tem a ver com essa articulação do setor privado com o setor público e tudo mais, e na política, né? A parte de corrupção, Cláudio, eu acho que, para começar, acho que seria legal definir corrupção e depois a gente entrar em outras questões do impacto da corrupção no desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Tá, então, corrupção tem várias definições, né? A definição que eu gosto de dar, o que eu gosto de usar, é que a corrupção ela acontece quando algum agente público está tomando alguma decisão e essa decisão está sendo tomada porque existe algum agente privado pagando por essa decisão, né? Então, você precisa de duas coisas para a corrupção acontecer. Primeiro, corrupção é um agente público que está tomando essa decisão. A gente não chama de corrupção quando isso acontece no setor privado, né? Então, se você tem um escândalo que numa empresa, o CEO roubou dinheiro dos acionistas, o que for, a gente não chama de corrupção porque isso acontece dentro de uma empresa privada. Então, corrupção, você precisa ter um agente público tomando a decisão. Você precisa ter uma transferência entre um agente privado e um agente público, que acontece, onde esse agente público se beneficia. E, normalmente,
não sempre, na maioria das vezes, o agente público está tomando uma decisão que não seria a decisão que ele tomaria ou ela tomaria caso essa transição econômica não tivesse acontecido. Tá. E o impacto disso, Cláudio, no desenvolvimento econômico, da corrupção, né? Bom, isso é uma discussão longa, né? Assim, eu acho que hoje em dia vai ser difícil você encontrar algum economista que te diga que a corrupção é boa para o desenvolvimento econômico. Isso não era verdade algumas décadas atrás, né? Durante muito tempo existia essa teoria de que a corrupção poderia ser o que mexeria as engrenagens, né? Ou seja, num país ou numa sociedade onde as coisas são muito difíceis de acontecer, você precisa da corrupção para mexer as máquinas e, consequentemente, corrupção poderia estar associado a crescimento econômico porque você faria coisas acontecerem, né? Então, se a burocracia ela é enorme, você tem muitas restrições a abrir uma empresa, etc., então a corrupção seria boa. Eu acho que hoje em dia ninguém acredita nisso. Eu acho que hoje em dia todas as evidências empíricas que a gente tem sobre corrupção é que, na verdade, elas prejudicam o processo de desenvolvimento econômico. E aí, elas prejudicam o processo de desenvolvimento econômico tanto de forma direta, ou seja, a corrupção, na verdade, você pode pensar nela como imposto, né? Se eu preciso, para fazer um negócio, além de pagar para o governo um tanto de imposto, eu ainda preciso pagar um X para fazer a coisa acontecer, para abrir empresa, para quando eu transporto minha carga de lugar Y até lugar X, eu vou ser parado por um guarda que vai querer fazer alguma coisa, eu vou ter que dar dinheiro para esse sujeito. Enfim, né? Vocês podem pensar em várias formas como a corrupção acontece simplesmente como imposto. Só que, e aí entra uma coisa que a gente discutiu, né, que é como que o economista pensa de forma diferente. Um dos maiores custos econômicos da corrupção, que normalmente as pessoas, né, não pensam de maneira direta, é que a corrupção ela gera uma má alocação enorme de fatores na economia. Né? Porque, por exemplo, se pegar o caso brasileiro de alguns escândalos de corrupção, se eu vou ganhar dinheiro construindo uma nova estrada no meio do nada, que a princípio eu não preciso, não seria o melhor lugar para construir essa estrada. Porém, construindo essa estrada ali, eu vou ganhar 1 bilhão da construtora, eu tenho incentivo como prefeito daquela cidade, ou seja, governador ou o que for, de construir essa estrada naquele lugar. Então, obviamente, tem esse efeito direto da corrupção, que a estrada vai sair mais cara, isso é dinheiro que eu não vou poder gastar construindo escola, contratando médico, o que for. Então, esse é, digamos assim, o impacto direto da corrupção. Mas tem um segundo impacto, que é o seguinte: agora os caminhões vão ter que ir muito mais longe, talvez, para levar carga para algum lugar. Então, tem um efeito da corrupção, que é um efeito indireto, que é uma má alocação de fatores, que os agentes da economia vão ter uma consequência dessa má decisão. E isso é de segunda ordem, mas quando você agrega todas essas ineficiências pequenas, às vezes elas podem terminar sendo maiores do que o efeito inicial da corrupção. Então, por esses dois motivos, é que a corrupção, na verdade, é muito ruim para o processo de crescimento econômico. Sim, sim. E a gente sabe algo, hoje, cientificamente falando, em termos de pesquisa, sobre as causas da corrupção, Cláudio? Ou fatores que influenciam, enfim, culturais e coisas do tipo? Eu acho que a gente sabe muito, né? A pesquisa em corrupção, ela era algo que era meio inexistente até talvez uns 15 anos atrás, e ela explodiu assim nos últimos 15 anos, em parte porque as pessoas começaram a coletar dados, né? Antigamente, quando a gente pesquisava corrupção, a gente usava, ou as pessoas usavam, antes de eu começar a estudar o tema, medidas subjetivas, né? Onde você vai para os países, você pergunta, bom, quanto que você acha que tem de corrupção aqui? E aí você comparava e usava isso. E aí as pessoas começaram a ser mais criativas em como é que você mede corrupção, né? Tanto perguntando de forma indireta ou tentando inferir através de auditorias, como a gente fez no nosso caso, ou de outras formas diferentes. Então, eu acho que a gente sabe bastante coisa, né? Assim, o que a gente sabe sobre corrupção? Eu acho que a gente sabe que, primeiro, tem muito mais corrupção em países pobres que países ricos. Isso a gente sabe. Você tem muito mais corrupção em países onde você tem pouca transparência, pouca mídia independente. Isso é um fato. Então, quanto maior a transparência, maior a mídia,
menor corrupção que você tem. Você tem muita corrupção em lugares onde o poder judiciário não funciona direito, ou seja, onde o custo de você ter corrupção ele é baixo, porque você não vai ser punido. Então, o que a gente sabe é que um bom funcionamento do judiciário ajuda a reduzir corrupção. Quando você vai, por exemplo, para a burocracia, a gente também sabe que baixos salários na burocracia estão associados à corrupção. Então, se você pensa, por exemplo, por que você tem, por exemplo, corrupção na polícia em alguns lugares, ou por que agentes da Receita Federal em alguns lugares, alguns países são muito mais corruptos que outros, etc. Né? Então, em parte, a gente sabe que quanto menor o salário da burocracia, mais uma pessoa que trabalha no governo vai tentar complementar esse salário de outras formas, então isso vai estar associado com corrupção. A gente também sabe que concorrência importa, então, por exemplo, você pensa com corrupção de políticos, né? Concorrência importa muito, né? Por exemplo, num sistema democrático onde a concorrência é grande, se eu for pego roubando, chances é que os eleitores vão votar em outra pessoa. Mas se eu tenho 80% dos votos e eu sei que ninguém vai me tirar, eu tenho muito mais incentivo de ser corrupto. Então, sistemas políticos que gerem mais concorrência vão ser sistemas políticos que vão gerar menos corrupção. Né? E, por último, a gente também sabe que poder econômico está relacionado também com corrupção, ou seja, a concentração no mercado privado também está relacionado com corrupção. Empresas muito, muito fortes, que têm muita influência e muito lobby, seja nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, ou no Brasil, onde tem lobby, mas o lobby não é legalizado, você vai observar que existe mais corrupção nesses setores, exatamente pelo poder econômico que essas empresas têm. E parentesco na política, você acha que influencia? Com certeza, essa é outra coisa super importante, não só na política, como também na burocracia também, né? Tem até um trabalho de um aluno de doutorado aqui que terminou esse ano, super interessante na Colômbia, onde ele olha para nepotismo no governo federal da Colômbia e ele mostra como, num contexto onde você tem muita corrupção, você tem muito nepotismo. Só que no caso da Colômbia, mesmo quando você implementou uma lei contra nepotismo, eles conseguiram dar uma cambalhota e conseguir contratar de maneira temporária o sobrinho, o filho, não sei o que lá, né? Então, em países onde você tem uma cultura de parentesco, seja, por exemplo, na política, onde o filho ou a filha de um político vira um novo político, etc., está relacionado com a coisa que eu estava falando de concorrência política, né? Um dos motivos, por exemplo, que você pode ter pouca concorrência política é onde você tem dinastias políticas muito fortes. Então, é muito difícil alguém concorrer contra o filho ou a filha de um político estabelecido naquele lugar. Né? Mas isso também é verdade na burocracia. Né? Quando você tem muito nepotismo, ninguém vai mandar embora o filho lá do coronel, que é muito importante mesmo que ele tenha roubado ou ela tenha roubado alguma coisa. Né? Outra coisa que a gente sabe, como eu falei, ele e ela, vou só complementar, que é outra coisa que a gente sabe de várias pesquisas, e é interessante, é que mulheres são muito menos corruptas do que homens. Então, existe uma evidência, por exemplo, que gênero, seja, por exemplo, políticas eleitas são menos corruptas do que homens, ou mesmo na burocracia. Tem um estudo interessante de contratos e compras públicas feitas por causa da Itália, por exemplo, que mostra que o encarregado de compras públicas do governo termina sendo muito mais corrupto que quando é uma mulher, por exemplo. Então, gênero também parece importar. Interessante. Idade influencia, Cláudio? Uma dúvida. Pessoas mais velhas, assim? Sim e não. Influencia da seguinte forma. Tem uns estudos interessantes, por exemplo, da burocracia indiana, que mostra a burocracia indiana é super difícil de você entrar. Então, assim, a burocracia federal. Então, a gente acha que o concurso público brasileiro é difícil, a burocracia elite federal da Índia é dificilíssimo de entrar, é super mega qualificada. Então tem gente que fica assim, 10 anos fazendo prova para tentar entrar. Então tem um estudo super interessante que mostra o seguinte, se você entrar muito tarde, você, mesmo que você trabalhe e seja promovido muito rápido, você nunca vai conseguir chegar no topo. Então você nunca vai chegar lá no salário enorme que você chegaria se você começou muito cedo na burocracia. Então esse estudo mostra, por exemplo, que essas pessoas que entram na burocracia federal mais tarde, que nunca vão conseguir chegar no topo, terminam sendo muito mais corruptas das que não. Ou seja, você tira um incentivo de promoção ao longo da carreira
E aí você diz, olha, como eu não vou conseguir chegar lá, eu vou chegar lá de outra forma, né? Sim. Então, nesse sentido, parece importar, sim. Interessante. E você comentou, Cláudio, de fatores que influenciam, né, na questão da corrupção e outros fatores que reduzem. Tem políticas públicas já adotando esses estudos relacionados a isso, né, de efetividade no combate à corrupção? Tem bastante coisa, né? Assim, eu, com o meu coautor, o Frederico Finan, desde a época do doutorado, a gente fez várias coisas para o Brasil, olhando para o sistema de auditorias da CGU, através das loterias, e a gente mostra como as auditorias foram bem importantes no Brasil para reduzir a corrupção, pelo menos em nível local, né? Ou seja, nos municípios brasileiros, né? É uma política que audita aleatoriamente municípios, então, tanto desde o ponto de vista de que você, como político, social auditado, os eleitores vão saber que você roubou e vão votar e vão te tirar, então é o que a gente mostra no nosso trabalho. Então, os políticos vão tentar roubar menos com medo que isso aconteça. Obviamente que você precisa, a interação aqui entre auditorias e mídia, você precisa que a mídia divulgue essas coisas, né? Porque não adianta você ter uma auditoria se os eleitores não vão ficar sabendo. Sim. E outra coisa interessante que a gente descobriu num trabalho nosso que a gente publicou em 2018 é que as auditorias também são efetivas para ajudar o judiciário a ir atrás de políticos que roubam, por exemplo. Porque não adianta você ter um juiz que queira, né, punir políticos corruptos se você não tem a informação. Então, o que as auditorias fazem é que dão essa informação inicial, dizendo assim, olha, nesse município a gente encontrou esse bando de coisas. E aí isso pode ir para o Ministério Público, para juízes, etc., e onde isso vai ter alguma consequência. Então, auditorias, isso não é só no Brasil, acho que hoje em dia a gente tem evidência da Índia, do México e de diversos outros países onde esse tipo de auditorias elas funcionam bastante bem. Transparência em geral, né? Ou seja, hoje em dia com alta tecnologia, a capacidade que a gente tem de uso de dados, a gente consegue pegar várias coisas, né? Exemplos saíram abundantes aí durante a pandemia, pessoas que descobriram ventiladores sendo comprados por 10 vezes o preço, enfim, coisas desse tipo. Então, hoje em dia, com dados abertos, transparência, eu acho que com a capacidade analítica que existe em ciência de computação, tem muita gente trabalhando com dados e conseguindo descobrir coisas. Obviamente que é meio que o ovo a galinha, né? Porque um governo muito corrupto que não vai querer ser pego, não vai colocar esses dados online e vai tentar fechar e ser o menos transparente possível, que é um pouco o que a gente tem visto no Brasil, né? Ou seja, desde 2018, a transparência no Brasil, na verdade, tem diminuído muito, né? Ela vinha numa ascendente muito positiva e tem diminuído muito. Então assim, transparência é fundamental. Qualquer país que tenha transparência, eventualmente, vai conseguir descobrir coisas e vai conseguir acabar com corrupção. E a última coisa, eu acho que políticas que consigam atrair gente melhor, né? Assim, de certa forma. Então, por exemplo, a gente estava falando de burocracia, né? Eu acho que tem essa coisa no Brasil de que quem trabalha no setor público é tudo uma mata, ganha um salário enorme, etc. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que tem um trade-off entre pagar mais e o que a gente obtém em pagar mais, né? Então, não é à toa que em vários países do mundo você paga bem os juízes, né? Tudo bem que o Brasil é um outlier no sentido de você paga demais, você tem férias demais, tem vários problemas com o judiciário brasileiro. Mas existe um motivo para poder você querer pagar mais agentes que estão diretamente na tentação de corrupção, diretamente no trabalho dele, porque as decisões são muito importantes. Você precisa pagar essas pessoas o custo de oportunidade para que elas não tenham um incentivo de ir para o outro lado. Eu acho que isso é muito claro no caso brasileiro com a polícia, né? Ou seja, não é à toa, por exemplo, que a polícia do Rio de Janeiro é uma das mais corruptas do Brasil, né? Também, eu acho, pelo menos a última vez que eu vi, um dos salários mais baixos do Brasil, a polícia do Rio. Eu acho que ganha, sei lá, me lembro ver um número que era, sei lá, 1/3 do que ganha PM em Brasília, né? Então, assim, essas coisas caminham juntas. Então, você também pagar bem a burocracia é super importante para você conseguir diminuir esses incentivos. E no aspecto de punição, Cláudio, é importante, porque assim, uma coisa é identificar, né? Então, acho que hoje a gente tem ferramenta para burro para identificar e pessoas até
não profissionais de jornalismo podem conseguir uma base de dados, enfim, e apresentar alguma coisa. Mas aí entra a parte do jurídico, judicial, de você punir essas pessoas. Totalmente. E isso tem um impacto também, né? E como é que você vê o Brasil nesse processo? Porque parece que isso estava andando, parece que andou para trás, e a coisa... Enfim, porque tem tudo isso, tem todo um trabalho de você identificar, mas se você não pune, né, vira uma coisa, tá bom, eu posso ser pego, mas, enfim, daqui 2, 3 anos, minha imagem meio que já dá uma esfarrecida no que aconteceu e eu estou de volta onde eu estou, né? Então, isso afeta muito, né? Totalmente. Assim, então, tem vários trabalhos interessantes mostrando a importância do judiciário. Tem um trabalho para o Brasil feito por 2 pesquisadores muito legal, mostrando, por exemplo, mesmo o judiciário local importa, né? No Brasil, você tem os municípios que são sede de comarca, onde você tem, por exemplo, um juiz ali, mas não todo município no Brasil tem um judiciário, a gente tem municípios demais. Então, tem municípios que é uma sede de comarca, onde aquele juiz vai ser responsável por, 15 ou 20 municípios menores ao redor, né? Uhum. Mas você ter um juiz sentado no seu município importa muito, na verdade. E você observa menos corrupção nesses lugares, e não é uma correlação. Tem um estudo mostrando que, né, mesmo limpando a coisa de correlação versus causalidade, que é um efeito causal mesmo do judiciário estar presente ali. Eu acho que, assim, é uma pena, porque eu acho que nisso o pessoal da Lava Jato é muito culpado, né? Eu acho que em algum momento houve uma revolução de como que a gente estava lutando contra a corrupção no Brasil. E eu acho que o Brasil avançou muitos anos no sentido de sinalizar, olha, é possível você fazer uma investigação, usar tecnologia de ponta, porque eles estavam usando tecnologia de ponta para detectar coisas, e punir. Então, nesse sentido, isso foi muito bom, na verdade, porque mostrou para outras pessoas que isso era possível. Só que eu acho que no momento onde eles chutaram o balde e começaram a usar o seu próprio poder para fazer coisas fora da lei, foi jogar tudo pela janela, né? Agora a gente vai precisar... para recuperar a credibilidade no judiciário na luta contra a corrupção, eu acho que para a população como um todo e mesmo para os políticos, a gente vai precisar de, 30 anos, né? Porque tudo que a gente avançou de 2014 a 2018, né? 2013, 2018, o que foi ali aquela Operação Lava Jato que fez coisas importantes, tudo foi desfeito, né? Pela quantidade de bobagens que todos eles fizeram. Então, a gente andou para trás, na verdade, nesse sentido, que foi muito ruim. Tem que ser de ponta a ponta, né? O processo tem que ser bem feito de ponta a ponta. Apressar alguma coisa depois pode dar problema. E Cláudio, agora, falando de políticas públicas no Brasil, do que você tem visto, né? Você vê uma busca por evidência, se basear em evidência para política pública? Você acha que essas noções, até científicas, elas têm que adentrar a política ou ter políticos com esse tipo de conhecimento? Ou, por exemplo, você é contatado por políticos para saber alguma coisa sobre eficiência, eficácia de políticas públicas? Como é que é esse processo que você vê na política, essa relação entre política e ciência, cara? Tipo, você acha que tem que ter uma nova leva de políticos que conhecem isso, ou o meio acadêmico tem que conseguir alcançar alguns políticos lá dentro para trazer esse conhecimento para o setor público? Acho que é uma combinação das duas coisas, né? Assim, eu acho que o Brasil evoluiu, melhorou um pouco, comparado. Eu me lembro quando eu voltei do doutorado ali em 2006, que eu terminei o doutorado, quando você falava de avaliação de política pública, era algo raríssimo, né? Você ia a Brasília e você está falando dessas coisas, era muito raro você encontrar alguém disposto a dizer assim, não, eu quero avaliar esse programa porque eu quero saber se está funcionando ou não. E foi melhorando. Acho que hoje em dia já existe uma consciência de que o uso de evidências em política pública é algo importante. Agora, ainda não é algo que todos os políticos entendam e todos os políticos usem. Eu acho que a nova geração, né, por exemplo, e vou citar aqui especificamente, se você pegar um gabinete do senador Alessandro Vieira, da Tabanal e do Felipe Rigoni, eu já tive várias conversas com eles, é realmente impressionante como que eles querem usar dados e evidências e avaliação de políticas públicas para entender o que funciona e o que não funciona
para pensar nas coisas. Agora, da mesma maneira que você tem uma geração de novos políticos que entendem a importância disso, você também tem os políticos mais antigos que acham que isso é uma bobagem, e não só isso, mas, na maioria das vezes, vai contra o que eles querem fazer. Eles não estão dispostos a pensar em avaliação científica de algumas coisas. Acho que isso ficou muito claro no Brasil durante a pandemia, em discussões malucas de máscara e de vacina, né, onde a ideologia domina e a ciência fica de forma completamente secundária. Agora, eu sou otimista, na verdade, assim, eu acho que cada vez mais tem gente escrevendo também na mídia, tem uma geração de novos economistas no Brasil que não é algo tão comum quando eu voltei do Brasil, na verdade, então tem uma nova geração, bem mais nova do que eu também, trabalhando com políticas públicas o tempo inteiro, muita gente boa escrevendo coisas. Recentemente, eu vi aqui de fora livros sendo lançados com coletâneas, várias inovações e esforços de novos economistas em conversar com prefeituras, com governadores, e eu vejo muito mais abertura do que você tinha antes. Então, assim, apesar de eu ser otimista, eu acho que ainda caminha muito, muito devagar, né? E eu acho que, assim, só para terminar, eu acho que uma das coisas que ainda é um problema no Brasil, principalmente no governo federal, é que você não tem uma agência que empurre essas iniciativas, né? A gente, nesse sentido, o Brasil fica para trás do México, fica para trás da Colômbia, onde dentro do governo federal você tem uma agência que coordena a avaliação de políticas públicas importantes dentro do governo. No Brasil, isso ainda é extremamente fragmentado, depende de ministério para ministério, e não existe, digamos, um esforço comum para isso. Acho que tem uma resistência ideológica também, né? Em alguns, dependendo do político. Então, a parte, por exemplo, de liberação de armas, né, para as pessoas, né? Dificilmente esse cara vai querer ver, né, uma análise da política, um impacto de tal política no país, e depois vai voltar atrás ao pessoal. Realmente, né, aumentou a violência, aumentou o número de homicídios, logo a gente vai voltar atrás, né? Eu acho que tem essa parte ideológica que dificulta muito, até dentro da própria ciência, a gente tem esses viéses ideológicos também mais fortes, né? E eu acho que sempre entra essa onda meio de coisas pré-concebidas que você não quer, faz parte da sua identidade individual, identidade política, que você não vai, né, abrir mão e falar, não, realmente estava errado, e, enfim, é sempre acho que precisa ser uma geração mais nova mesmo para já entrar com essa mentalidade. Quem já é mais velho, eu acho que é bem difícil abrir mão de alguns aspectos. Eu concordo, mas nisso eu acho que é onde nosso papel como acadêmicos, que a gente trabalha com isso, é o nosso papel informar o público, escrever sobre avaliações, o que é. Eu acho que um bom exemplo que está acontecendo agora é essa discussão em São Paulo sobre as câmaras de polícia, né? Tem um estudo até feito por ex-alunos meus e um ex-colega meu da PUC-Rio, que agora está na Queen Mary, em Londres, o Pedro Souza, onde eles fizeram um estudo randomizado, aleatorizado de câmeras em Santa Catarina, etc., mostrando o impacto enorme que teve sobre redução de violência. E aí você tem um político dizendo assim, vou chegar em São Paulo e vou tirar porque isso não serve para nada. Então, aí é nosso papel como acadêmicos, né, ficar batendo nisso, dizer, não, a gente tem evidência de que isso funciona, a maneira como funciona é assim, né? Então, quebrar, que nem você falou, quebrar esse viés ideológico com a ciência, às vezes ele é super difícil. Sim. E por curiosidade, acho que também o público talvez tenha, Cláudio, você poderia passar para a gente alguns estudos que avaliaram a efetividade de algumas políticas públicas, por exemplo, políticas públicas que realmente mostram efetividade ou outras que realmente não trouxeram nenhum benefício? Vocês conseguiram fazer análise em relação a isso? Tem dados? No Brasil ou internacionalmente? Acho que pode ser no Brasil, acredito que no Brasil seria mais interessante. Eu acho que no Brasil tem vários exemplos de boas avaliações, né? Assim, na verdade, no Brasil tem tantos exemplos positivos como os exemplos ruins. Então, assim, acho que o que são exemplos positivos de avaliação no Brasil, né? Eu acho que volta lá atrás, primeiro com Bolsa Família. Então, Bolsa Família, houve um esforço de avaliar o programa e a disponibilidade de dados através de informações de cadastro único, etc., permitiu uma série de estudos. Então, hoje em dia, você tem milhares de estudos feitos sobre Bolsa Família. Então, eu acho que o Bolsa Família é um bom exemplo de política
bem avaliada em várias dimensões, né? Então, acho que esse é o primeiro. Uhum. O programa da saúde da família, por exemplo, meu ex-colega, o Rodrigo Soares, tem trabalhos importantes mostrando o efeito enorme que teve sobre, por exemplo, como que o programa de saúde da família no Brasil foi responsável por uma grande queda da mortalidade infantil que aconteceu. Acho que é outro bom exemplo de avaliação. Tem uma gama de estudos, por exemplo, sobre educação. Uma avaliação que eu gosto muito, que apesar de não ser inicialmente feita pelo governo, feita por uma organização não governamental, mas que teve sua implementação feita em governos, é o programa Jovem do Futuro, do Instituto Unibanco, que é extremamente bem sucedida, que é um choque de gestão educacional na escola, com vários diferentes mecanismos de melhoria de gestão, mas que foi feita uma avaliação aleatorizada, randomizada desde o começo, depois expandida para outros estados. Então, acho que é um exemplo super bem sucedido de avaliação. E aí você tem um outro lado, que são avaliações bem sucedidas. Por exemplo, eu orientei uma tese de doutorado de um aluno meu da PUC-Rio, o Vitor Pereira, que olhou para um programa no Rio de Janeiro que pagava bolsas para alunos não abandonarem a escola. Então, bolsas que, conforme os alunos passavam de ano, você depositava dinheiro numa poupança e o aluno só podia tirar lá na frente se ele se formasse no ensino médio. Então, em alguns outros lugares, mostraram que isso é uma política que pode ser efetiva. E, de fato, ele mostrava que reduziu significativamente o abandono. Mas quando houve uma mudança de governo no Rio, a primeira coisa que o governador fez foi acabar com a política sem sequer olhar se tinha avaliação, se não tinha avaliação, o que foi, né? Então, assim, infelizmente, no Brasil, parte dessas avaliações, às vezes, são jogadas na gaveta, é o que a gente estava conversando antes, né? E a ideologia fala mais alto. Então, apesar da gente ter vários exemplos muito importantes de avaliações de política, muitas vezes eles não são usados. Então aí é onde eu acho que a combinação da avaliação com a divulgação é fundamental, né? Porque aí a sociedade civil saber que um programa funcionou muito bem coloca o custo mais alto do lado do político de acabar com esse programa, eu acho, né? Então, e acho que isso ficou muito claro com o Bolsa Família, né? Ou seja, recentemente, quando o governo Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, o custo de ter acabado com o Bolsa Família foi muito alto. E eles tiveram que vir com alguma coisa no lugar, porque não dava para ser uma coisa assim, eu vou acabar com o Bolsa Família e vamos para a próxima, entendeu? Não dá. Por quê? Porque houve evidência durante anos que o Bolsa Família tinha impactos positivos sobre uma leva diferente de resultados. Então, isso torna o custo político de acabar com o programa muito maior. E pegando, por exemplo, o Bolsa Família e esses programas de transferência de renda, né, eles funcionam em geral no mundo todo? É tido como um consenso disso? Ou você tem situações que nem sempre funcionam tão bem ou nem sempre têm aspectos tão positivos? Eu acho que os programas de transferência de renda talvez sejam um dos maiores exemplos que funcionam em todos os lugares. É impressionante, né? Então, assim, a primeira avaliação bem feita sobre isso foi o Progressa mexicano, que apesar de ter sido gerado mais ou menos ao mesmo tempo do Bolsa Família, ele foi concebido como um programa para ser avaliado. Então, é uma experiência, na verdade, super interessante no México, onde você tinha um dos gestores do programa que trouxe pesquisadores para fazer um experimento aleatorizado. Eles escolheram lugares onde primeiro o programa entraria, outros lugares onde só entraria no segundo ano e outros só no terceiro ano. Isso permitiu avaliar o impacto do Progressa sobre um bando de coisas diferentes. Então, super bem sucedido para reduzir a pobreza, para aumentar o empreendedorismo, para aumentar a proporção de crianças matriculadas na escola. Como era um programa condicionado a mães fazerem pré-natal durante a gravidez, houve uma queda enorme de mortalidade infantil. Então, foi um programa super bem sucedido, depois expandido para vários outros países da América Latina. Então, o Bolsa Família brasileiro é um deles, mas você tem o Famílias em Acción na Colômbia, você tem um programa em Honduras parecido, você teve o PANES no Uruguai, enfim, vários programas diferentes, todos eles muito bem sucedidos em melhorar resultados educacionais, de saúde, empreendedorismo, redução de pobreza, desigualdade, etc. A grande discussão desses programas, e até hoje em dia ainda é
a questão do que acontece com um programa como esse quando as pessoas precisam tomar uma decisão de receber a transferência de renda ou trabalhar no mercado formal, né? Então, parte da acusação desses programas, pelo menos, era que eles tirariam o incentivo das pessoas em procurar um trabalho, porque você agora tem essa transferência e você não precisa mais procurar esse trabalho. Em vários países, a evidência mostra que isso não é verdade, ou seja, a magnitude do programa não é suficiente para desincentivar as pessoas a buscarem um trabalho. No Brasil, ainda é uma controvérsia. Tem alguns resultados mostrando, por exemplo, que o Bolsa Família desincentiva o trabalho formal. Não é que desincentiva o trabalho. Então, essa coisa de, você está fomentando vagabundo. Não é isso. Tá? O que termina acontecendo com o Bolsa Família, isso sempre vai acontecer, eu acho, em programas onde a fiscalização é feita batendo bases de dados, é que eles usam a RAIS para fiscalizar, né, que é a grande base de dados de trabalhadores formais no Brasil, e muitos trabalhadores têm medo de, se tem um trabalho formal, a renda está acima do que o programa permite e serem tirados do programa. E, consequentemente, não buscam um trabalho formal. Então, existe toda uma discussão de como que você deveria desenhar esse programa e monitorar ele para não desincentivar as pessoas a estarem trabalhando no setor formal. Legal. E Cláudio, também pensando, quando a gente estava elaborando os tópicos, existe alguma política pública que ela é dada como certa no senso comum, mas quando você analisa os dados ou sai estudos, os estudos mostram o contrário? Existe isso, que ainda tem alguma política pública que é usada, mas que os estudos, no senso comum, ela é dada como certa, os políticos também adotam como certa, mas que os estudos mostram o contrário? Acho que sim, acho que tem algumas. Eu acho que, assim, tem dois casos clássicos internacionais. Eu vou citar aqui internacionais porque acho que são casos bastante clássicos que mostram para a gente que, às vezes, a coisa é mais complicada do que é. Uma é política de microcrédito, que, inclusive, o Yunus ganhou, né, o prêmio Nobel pelo Grameen Bank. Né? O que é uma política de microcrédito? Então, são políticas onde você está dando crédito a indivíduos pobres, né? Ou seja, você está, de alguma maneira, focalizando o crédito. Muitas vezes, esse crédito é dado a alguém que não teria uma conta em banco, ou que não teria nenhum tipo de riqueza para conseguir crédito normalmente. Às vezes, esse microcrédito é dado com um grupo solidário. Né? Então, você cria, por exemplo, era o programa do Grameen Bank tradicional. Você cria um grupo de pessoas onde você cria uma economia solidária, onde, né, nós três somos responsáveis e, se eu não pagar, o Bruno vai pagar. Então, e a punição é que, se eu não pagar e ninguém pagar, esse grupo vai perder o acesso a crédito no futuro. Então, políticas de microcrédito se expandiram por países em desenvolvimento, não só na Ásia, mas também em vários países na África, e era tido como a grande revolução para lutar contra a pobreza no mundo. Quando as pessoas começaram a fazer alguns experimentos randomizados, aleatorizados realmente, de vamos pegar pessoas parecidas, aleatoriamente algumas vão receber e outras não, vários estudos mostraram que essa redução da pobreza que as pessoas pensavam, ela terminava não acontecendo. Tá? E por um grupo, enfim, cada estudo é diferente, tem um bando de motivos para isso, né? Mas foi um pouco um banho de água fria nas agências de desenvolvimento internacional, que achavam que seria, digamos, a grande salvação. Eu acho que é um bom exemplo de como a avaliação ajudou a melhorar algumas dessas políticas de microcrédito para tentar entender, o que não está funcionando? Será que essas pessoas estão tomando decisões erradas, investindo em negócios errados? Será que é um problema? Muitas dessas políticas, por exemplo, o microcrédito era dado para mulheres, em contextos onde a mulher culturalmente não podia investir numa atividade que era a mais produtiva. Ela só podia, numa sociedade extremamente machista, abrir um salão de beleza. Talvez o salão de beleza não dê o retorno que teria que dar. Você precisaria que ela pudesse entrar em outra atividade. Então, não adianta sozinho você dar o microcrédito. Você precisa quebrar também a barreira da mulher em ter acesso a essa outra atividade. Né? Então, acho que esse é um primeiro bom exemplo. O segundo bom exemplo são políticas de mercado de trabalho, de treinamento de trabalhadores. Então, assim, políticas vocacionais, por exemplo, onde tem um meta-estudo recente feito pelo David Card com autores,
com acho que 200 programas de treinamento para o mercado de trabalho recentes que mostram efeitos baixíssimos. E quando você tem um efeito positivo, ele termina só acontecendo ali no segundo, no terceiro ano. Né? Então, assim, no Brasil isso é uma grande discussão, na verdade. Um bom exemplo disso é o Pronatec. Né? Então, várias das avaliações feitas para programas Pronatec ou estilo Pronatec dão efeitos muito próximos de zero. Então, assim, simplesmente treinar algumas pessoas para inserir no mercado de trabalho, normalmente não dão os resultados que a gente esperaria que eles dessem. Né? E isso é importante porque a gente precisa, então, saber o que está acontecendo para tentar redesenhar esses programas de forma que eles sejam efetivos para que as pessoas consigam um emprego. Né? Então, acho que esses são 2 exemplos assim, bem clássicos de como que, a princípio, você pode ter uma política que você acha que ela é super efetiva, mas você faz uma avaliação e ela termina não sendo. Interessante. E, Cláudio, tem uma curiosidade. O Banco Mundial, né, o FMI, enfim, ele historicamente foi muito criticado por como implementar ou como pressionar países a políticas, né, determinadas políticas para crescimento e tudo mais, como sendo desconectado da realidade dos países em que faziam aquilo. Isso mudou também ao longo do tempo. Eles têm um papel mais interessante hoje quanto a pesquisa e apresentar dados para ajudar a parte de desenvolvimento ou guiar aspectos de desenvolvimento dos países? Eu acho que sim, eu acho que mudou. Né? Mesmo se você pega, por exemplo, o Banco Mundial, que eu conheço bastante bem, você vê a área de pesquisa hoje do Banco Mundial comparado ao que era, digamos, sei lá, nos anos 90, apesar de ser, né, antes da minha época, mas você lê os trabalhos, hoje em dia ele é muito mais focado em avaliação de impacto de políticas, tem usado muito avaliação aleatorizada e esses métodos modernos para avaliar políticas públicas. Eu acho que essa é uma coisa. Segundo, ele também aumentou, eu acho, as áreas, né? Ou seja, ficou mais aberto a áreas diferentes que antes não eram. Então, eu diria que, nesse sentido, isso é bom, né? Ou seja, pensar um pouco em governança, capacidade do Estado, coisas que antes eram dados como dado, isso, né? Então, eu acho que melhorou. Então, assim, eu vejo com olhos bastante otimistas nesse sentido o que é produzido no Banco Mundial, pelo Departamento de Pesquisa e pelo Departamento de Avaliação. Para a América Latina, o Banco Interamericano, também o BID, também tem sido muito ativo em avaliação de políticas de uma maneira bem interessante. Né? Então, por exemplo, o BID, nesse sentido, até um pouco mais no Banco Mundial, e expandir para áreas que não eram tradicionais, como segurança pública, por exemplo. Então, o BID hoje tem vários estudos sendo feitos na América Latina sobre o que é efetivo para a gente reduzir taxa de homicídios e violência na região, algo que antes... ou política de gênero, por exemplo, né? Como é que você melhora a integração de mulheres ao mercado de trabalho. Então, temas que antes não eram tradicionais nesses organismos e que hoje passam a ser, digamos assim, uma das pedras fundamentais nas suas áreas de pesquisa. O FMI, apesar dele ser um pouco mais tradicional, né, bem mais careta, assim, no sentido de incorporar temas novos, hoje em dia você vê o FMI falando de desigualdade, algo que era inconcebível até 20 anos atrás. Então, mesmo o FMI hoje, você vê trabalhos e coisas sendo faladas e discutidas que são relevantes. Né? O FMI hoje, desigualdade está na pauta, algo que era totalmente inconcebível há 20 anos atrás. Uhum. Então, na minha visão, as coisas melhoraram sim. Tá, legal. E agora, indo mais para a questão de dados mesmo, a gente tem muito dado disponível, né? Como é que tem como garantir a qualidade de dados? Ou por exemplo, porque de acordo com a quantidade de dados que você tem, ela pode mais atrapalhar do que ajudar, né? E no meio das ciências econômicas, assim, costuma ter uma discussão mais ampla sobre qualidade de dados? Costuma, com certeza. Então, assim, tem quando a gente pensa em dados, eu acho que tem 2 tipos de dados diferentes, né? Assim, pelo menos para a gente como economista, né? A gente coleta dados primários, então você pode fazer uma pesquisa onde você vai coletar os dados, né? Os dados não existem. Quando você faz uma avaliação, por exemplo, de políticas públicas, muitas vezes, você vai ter que coletar o dado, porque você está tentando ver o impacto de alguma política
eu quero medir se as crianças estão aprendendo mais. Eu não vou esperar 2 anos para ver a prova que vai ser feita pelo Estado. Eu vou lá e eu vou medir isso. Ou se você tem alguma intervenção sobre segurança pública, por exemplo, né? Obviamente, você pode coletar dados secundários de crime, mas você também quer ter dados de vitimização, que as pessoas digam quem está sofrendo violência, quem não está sofrendo violência. Então, eu acho que hoje em dia tem um cuidado muito grande, evoluiu muito e melhorou muito, que é o que é um dado de qualidade, como é que você coleta esse dado, como é que você faz um questionário, quais são os procedimentos padrões e éticos, né? Hoje em dia também tem uma discussão muito grande sobre ética, o que você pode, o que você deve, como que você tem que fazer, né? Era algo que era meio ignorado até alguns anos atrás, mas que hoje é uma preocupação. O que você pode, o que você não pode perguntar, como que você pode perguntar, o cuidado que você tem que tomar para uma informação não vazar e esse tipo de coisas. Então, eu acho que existe esse tipo de cuidado que é feito, e depois existem dados secundários, né? E os dados secundários, eu acho que a qualidade, muitas vezes, no Brasil, a gente é um pouco premiado no sentido de que o IBGE é uma instituição totalmente espetacular, né? Ou seja, para a renda per capita que a gente tem, a capacidade institucional que a gente tem numa instituição como o IBGE, que não só faz os censos, mas coleta pesquisas com empresas, coleta pesquisas domiciliares com a PNAD, faz pesquisas de saneamento básico, enfim. Então, a gente é muito sortudo dessa forma, né? De ter uma instituição como o IBGE que tem muito cuidado com a qualidade. Eu acho que... Agora, dito tudo isso, tem uma coisa que me preocupa sim, que é, por exemplo, conforme você tem mais e mais cientista de dados entrando para baixar informações online, fazer coisas e fazer gráficos, etc. Às vezes até brinco em mídias sociais com essas coisas que às vezes me preocupam um pouco, né? Ou seja, alguém que pega lá uns dados, faz um gráfico, gera um fuzuê, tem 50 mil compartilhamentos, e você nem sequer tem fonte, você sabe da informação, como foi baixado, como foi tratado, etc. Né? Então, é uma contradição, né? Que ao mesmo tempo é muito legal que cada vez você tenha dados mais abertos, mais gente fazendo as coisas, mas que, por outro lado, num mundo de fake news e onde essas coisas se espalham, você tem que ter algum tipo de controle sobre o que é esse dado, de onde vem, como foi tratado, e o perigo que é não ter isso, né? Uhum. E ainda mais com insights que são novos ou perspectivas que são novas, né, cara? Então é muito difícil. Que nem, né? Hoje a gente tem muito acesso a dados, mas também, é que nem qualquer um baixa um programa aí, faz uma análise e sai jogando coisa na rede, viraliza e acabou, né? Aí até falar que não é bem por aí, já foi. E até, Cláudia, até aproveitando, a gente tem mais um tempo, perguntar para ti eu acho que dessa questão, por exemplo, quando a gente tem hoje problemas complexos, que nem a parte de concentração de renda, né, de desigualdade, aquecimento global, tem uma demanda por soluções mais diretas e efetivas que as pessoas consigam, vamos dizer assim, saber exatamente porque... eu acho que essa questão da taxação também de fortunas, ou que parece, às vezes, uma boa solução, porque você fala, tem desigualdade, como é que eu faço? Eu taxo os mais ricos e pronto, resolveu. Né? Que tipo de mensagem a gente pode passar para as pessoas para dizer que não é tão simples assim, desde a parte da questão de desenvolvimento e crescimento econômico com baixa emissão de carbono, por exemplo, que é um desafio para países em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? O que você sente que falta para as pessoas entenderem da economia para buscar informação de melhor qualidade para solucionar esse tipo de problema? Porque eu vejo muitas pessoas, até no meio da divulgação e comunicação científica, caindo muito rápido para soluções mágicas e às vezes eu não sei nem o que dizer. O que eu falo assim, cara, vocês esquecem que o ser humano é complexo, e eu costumo falar que às vezes é mais fácil você botar um foguete em Marte do que você solucionar alguns problemas econômicos e sociais, cara, porque você tem tantas variáveis comportamentais, variações culturais da região, questões geográficas, enfim. O que a gente pode trazer de informação para essas pessoas? Eu acho, Caio, isso volta um pouco à pergunta que você me fez no começo, né? Do que os economistas pensam de forma diferente. Eu acho que o exemplo da taxação de grandes fortunas é um ótimo exemplo disso, na verdade. Eu não falei antes, mas acho que é um ótimo exemplo disso, né? Que é assim,
se você taxar grandes fortunas, o que vai acontecer? As pessoas vão reagir a isso. Vão reagir como? Vão reagir de algumas formas. Uma, você tirar seu dinheiro do país e mandar o dinheiro para algum paraíso fiscal, o dinheiro que esteja aqui. Né? Essa pode ser uma forma. A segunda forma pode ser assim, você vai diminuir, talvez, inovação. Você vai, né, diminuir gastos com inovação. Pensa em, por exemplo, nas techs grandes nos Estados Unidos. Né? Pode ser que nenhuma dessas duas coisas aconteçam, na verdade. Né? Ou seja, por exemplo, tem um estudo legal até de uma economista da UCLA, que é colombiana, Juliana Londoño, por causa da Colômbia, que ela estuda o que aconteceu quando você taxou grandes fortunas, foi que, na verdade, eles não fizeram exatamente taxação de grandes fortunas, mas foi uma taxação bastante, digamos assim, progressiva no topo, só que monitorando muito bem quem tirava dinheiro do país e criando algum incentivo para as pessoas não tirar o dinheiro do país. Né? E ela mostra que, na verdade, isso conseguiu fazer com que você conseguisse arrecadar mais recursos com o imposto sem que você tivesse uma grande fuga de capitais, de grandes fortunas do país. Né? Então, assim, que nem você falou, não é tão simples. Não adianta você só dizer assim, vamos taxar as grandes fortunas. Você tem que pensar, ok, o que vai acontecer? Que política que a gente precisa fazer junto para que não dê errado, a gente não dê um tiro no pé? Né? Então, assim, óbvio que a gente quer mais igualdade, a gente quer gerar, talvez, uma taxação como essa, mas a gente tem que fazer de forma bem feita. Né? Outro bom exemplo, aí vou citar uma das grandes economistas ambientais, está passando sabático aqui na UBC, grande amiga minha esse semestre, a Meredith Foley, estava tomando um café com ela 2 dias atrás, e ela está envolvida na grande discussão nos Estados Unidos sobre criar incentivo para as empresas conseguirem reduzir carbono, etc. Né? E como que você gera esse incentivo? Bom, parte da maneira como gerar esse incentivo é criar uma auditoria onde as empresas vão poder dizer o que elas estão fazendo. O que pode acontecer nesse caso, que é a grande preocupação dela? É que você muda, ao longo da sua cadeia produtiva, quem é que está emitindo. Então, por exemplo, você é uma empresa na Califórnia, você está comprando alguma coisa e quem está gerando toda a emissão de carbono é alguém no México, lá do outro lado da fronteira. Então, é a pessoa lá embaixo na sua cadeia produtiva. Então, não é suficiente você chegar para uma empresa numa economia aberta. Numa economia fechada não seria um problema, porque alguém teria que pagar a conta. Mas numa economia aberta, onde comércio internacional existe, você sempre pode dizer para a empresa na China ou a empresa no México produzir aquela parte ali que tem um grande conteúdo de carbono na cadeia produtiva, como que você faz para você não simplesmente, né, dizer que você está reduzindo aqui, ganhar um crédito por isso, mas, por outro lado, está aumentando emissões ali, né? Num mundo onde, na verdade, né, com emissões CO2, etc., o problema é global. Então, não importa se a emissão está saindo, né, na China ou nos Estados Unidos, você quer reduzir o agregado. Então, é outro exemplo onde, às vezes, o tiro pode sair pela culatra. Então é importante você pensar, de novo, é aquela coisa que a gente conversou no começo, né? Como que os agentes vão reagir? Você precisa antecipar essas reações para que a política pública seja desenhada de forma que você tenha o efeito que você quer no final. Legal. E, Cláudio, para finalizar, uma pergunta até pessoal. O que você segue, né? O que segue de mistério aí no universo da ciência econômica que você gostaria de obter uma resposta? Na verdade, assim, o mistério, para mim, assim, parte do que me guia, do que eu trabalho, né, da minha agenda de pesquisa, continua sendo uma pergunta muito básica, que talvez foi a pergunta que me motivou, na verdade, a continuar em economia, que é a pergunta do desenvolvimento econômico. Né? Eu até tem uma frase muito famosa do Robert Lucas, que ganhou o Prêmio Nobel, que era um macroeconomista, que não trabalhava em temas de desenvolvimento econômico, e ali no final dos anos 80, ele foi um dos que sentou e escreveu um novo modelo de crescimento econômico. Né? Na época, todos os modelos de crescimento econômico que vinham desde os anos 60 tinham a ver com produtividade. E essa geração de novos economistas pensando em crescimento econômico nos anos 90 começou a pensar o que as pessoas chamam de crescimento endógeno, né? Ou seja, que, na verdade, crescimento tem a ver com inovação. Então, a gente precisa entender incentivos para a inovação, a interação entre inovação e educação, etc. E ele escreveu um paper no final dos anos 80, onde tem uma parte na introdução que ele fala assim, olha, o negócio de crescimento e desenvolvimento econômico
é que no momento que você começa a pensar nisso, você não consegue pensar em nenhum outro problema em economia, né? Ou seja, não tem nenhum outro problema maior em economia do que você ter uma população de bilhões de pessoas pobres, né? Seja na Índia, seja países da África, seja no Nordeste brasileiro, muitas passando fome, etc. Como é que você resolve isso? É muito difícil você ter algum outro problema que seja tão importante e mais importante do que esse, né? Então, assim, a pergunta do milhão continua sendo essa. O que faz com que alguns países consigam, e algumas regiões consigam crescer e se desenvolver e outros não, né? No meu caso, a pergunta do milhão é como que isso interage com instituições políticas. O que a gente precisa ter de instituições políticas que façam com que a gente tenha os incentivos corretos, né? Ou seja, por que o Brasil não cresceu como o Chile? Por que né, o Brasil, desde os anos 90, não virou um Chile com uma renda per capita muito mais alta? Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender o que deu errado, quais são as escolhas erradas, quais são as escolhas certas, e como fazer com os atores que estão tomando essas decisões tomem as decisões corretas. Essa, para mim, continua sendo ainda a pergunta do milhão e é o que me faz acordar, pensar e continuar pesquisando. Muito bom. Legal, Cláudio. Obrigado, hein, Cláudio? Foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Eu que agradeço aí a vocês. Muito obrigado. Massa. Falou, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.